israelita de nascimento. Era da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Ele pertencia ao grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo extremamente obediente à lei judaica. E por causa desses requisitos na sua vida, Paulo usa de sua autoridade da época para perseguir os cristãos. Paulo usa de sua autoridade da época para mandar prender os cristãos. Mas como eu disse, Paulo teve uma grande reviravolta em sua vida, pois um dia, a caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus, que mudou a sua vida para sempre. Agora, esse mesmo Paulo, que antes perseguia a igreja, agora seria perseguido. Esse mesmo Paulo, que um dia mandou prender os cristãos, experimentaria a prisão, o cárcere de perto. Aleluia! E o Novo Testamento, queridos irmãos, ele é composto por 27 livros. E quase a metade dos 27 livros são atribuídos a Paulo. Ou seja, dos 27 livros que o Novo Testamento é composto, tem por sua autoria o apóstolo Paulo. Ele escreveu quase a metade. E esta carta do apóstolo Paulo a Filemon é o 18º livro do Novo Testamento, possuindo um capítulo apenas e 25 versículos no total. E esta carta a qual estamos fazendo menção aqui nessa noite é uma carta de cunho pessoal, íntima, do apóstolo Paulo para o personagem a qual essa carta é destinada. Esta carta, como eu disse, era bastante pessoal, pois o apóstolo Paulo tinha amor, respeito e amizade por este personagem chamado Filemon. A carta, ela começa com uma saudação. Paulo começa dizendo: ao meu amado colaborador chamado Filemon. A saudação a qual o apóstolo Paulo menciona, já no primeiro versículo do capítulo número 1, ele diz que ele teve uma ajuda para escrever essa carta. E quem ajudou o apóstolo Paulo nesta oportunidade foi o seu filho na fé chamado Timóteo. Paulo e Timóteo escrevem esta carta para Filemon. A saudação ela se estende. Ele diz: ao meu amado colaborador chamado Filemon, mas também a Áfia, Arquipo e a igreja que se reúne em sua casa. Esta é a saudação, esta é o pontapé inicial do apóstolo Paulo nesta carta a Filemon. Mas talvez você está pensando aí, quem era Filemon? Filemon, queridos irmãos que me ouvem, Filemon era um cristão muito rico que morava, que residia em Colossos. A história diz que Filemon ele era dono de escravos. Mas também, pastor Maurílio, além de ele ser dono de escravos, diz a história que ele era fruto
pois como Paulo mesmo mencionou, havia uma igreja que residia na casa de Filemão, e provavelmente Filemão era líder dessa igreja que estava em sua casa. E aqui eu quero acreditar que de fato é bem verdade. Nesta igreja a qual eles estavam, a casa de Filemão, acontecia cultos domésticos. Ali tinha louvor, ali tinha palavra, ali tinha comunhão com Deus. Filemão era esse cristão amado por Paulo. E o nome Filemão tem origem no grego, o que significa aquele que ama. Aleluia. Deus, aleluia. Mas como eu disse, queridos irmãos, a saudação não é somente para Filemão. Agora Paulo menciona uma segunda pessoa em sua saudação. Ele diz, também para Áfia. Áfia, a história diz que era esposa de Filemão. Ele menciona também um homem chamado Arquipo. Arquipo, segundo a história, era filho de Filemão. E por último, para finalizar a sua saudação, Paulo diz, e a toda a igreja que se reúne em sua casa. Aleluia. O apóstolo Paulo, então, pede com amor, com carinho e com respeito para o seu amigo, o seu irmão, o seu companheiro de fé, chamado Filemão, para que ele possa usar de bondade ao seu outro filho na fé. E quem é esse pregador? Um homem chamado Onésimo. Mas quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão. E eu preciso deixar bem claro aqui, queridos irmãos, que naquela época a escravidão era considerada algo comum, até mesmo entre os cristãos primitivos. Era algo absolutamente normal. Onésimo era um escravo de Filemão. E diz a história que Onésimo, um dia, decidiu fugir da presença do seu Senhor. Ou seja, Onésimo vai e foge da presença de Filemão. Diz a história que ele foge da presença do seu Senhor porque ele roubava-lhe dinheiro. E por causa disso, Onésimo decide fugir da presença de Filemão. E o seu destino é Roma. Onésimo, então, decide sair da casa do seu Senhor. E o seu destino agora era Roma. E como eu acredito, e eu acredito que os irmãos também acreditam, que nada nesta vida é por acaso, tudo tem uma providência de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não se surpreende absolutamente com nada. Quando Onésimo chega em Roma, quem estava no cárcere? O apóstolo Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo, nesta ocasião, estava preso, estava no cárcere. E diz a história que Onésimo conhece o apóstolo Paulo. E por causa disso, o apóstolo Paulo, mesmo preso, prega a palavra para Onésimo. E este se converte, esse acredita no evangelho genuíno, levanta sua mão e diz: eu quero esse Cristo a qual Paulo confia e prega. Onésimo então acredita no evangelho, se converte. Agora Paulo decide enviá-lo de volta para o seu senhor, chamado Filemão.
a palavra Onésimo, o nome Onésimo também tem origem grega, que significa útil. Aleluia. Até parece uma ironia, né? Até parece uma ironia do texto, mas não. Aleluia. Os irmãos vão entender aonde nós vamos chegar aqui nessa noite, onde Deus vai falar ao teu coração. Agora, Paulo sente a responsabilidade de enviar de volta esse escravo para a presença do seu Senhor. Aqui eu já aprendo uma lição, queridos irmãos, que às vezes a gente sai de algum lugar, mas esse lugar jamais a gente poderia ter saído. Aleluia. Tem lugares que a gente precisa sair, mas tem outros lugares que a gente tem que permanecer onde a gente estava. Aleluia. Paulo então ele decide enviá-lo com alguns roubos e com algumas recomendações. Aí talvez você está se perguntando, assim como eu me perguntei quando Deus meditou em meu coração essa palavra: o que a vida de um escravo que viveu há mais de 2000 anos atrás pode ensinar a minha vida no ano de 2024? O que a vida de Onésimo tem para me ensinar? Qual lição eu posso tirar desse texto para aplicar em minha vida? Deus me deu 4 motivos e eu quero transmitir ao teu coração nessa noite. Aleluia! Primeiro motivo, a qual podemos tirar de lição da vida de Onésimo, é que Onésimo ele tinha um dono. Aleluia! Segundo, Onésimo fez algo de errado. Terceiro, nesse meio tempo que ele fez algo de errado, ele recebeu uma oportunidade para se converter de fato. Aleluia. Quarto, agora, recebendo essa oportunidade, se convertendo de fato, agora ele não era somente um escravo, mas era um irmão do Senhor, que pertencia ao corpo de Cristo. Aleluia. E nesta sexta-feira, Deus te trouxe da tua casa, me trouxe da minha casa, porque eu acredito, pastora Aline, que tem pessoas aqui que estão como Onésimo. Aleluia. Que também tem um dono, mas o seu dono não é Filemão, o seu dono é Deus. Aleluia. Você tem um dono. Pregador, mas eu faço o que eu quiser da minha vida. Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser. É mesmo? Meu Deus, aleluia, Jesus. Experimenta sair da casa de Deus hoje. Deus te pega na curva, Deus te pega na esquina, te traz de volta, porque a partir do momento que Ele te escolheu, não é para você sair da presença dEle, mas é para continuar aqui, porque é o lugar que você precisa ficar. Oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você tem um dono. O mesmo apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você tem um dono. Tem pessoas que erguem o nariz e acham que é dono da própria vida. Você tem um dono. Um dono que cuida de você. Um dono que administra a sua vida. Mesmo quando você acha que tudo vai estar perdido, Ele vem e te mostra que Ele continua sendo Deus. Porque além dele ser o seu dono, Ele é seu pai, Ele é seu amigo, Ele é seu conforto, Ele é sua água quando você está com sede, Ele é seu pão quando você está com fome. Aleluia! Você tem um dono. Lembre-se disso. Vá para a tua casa lembrando disso. Você tem um dono. E tendo um dono, todos nós precisamos prestar conta para esse dono. Aleluia. Mas como eu disse, queridos irmãos, o segundo motivo é que eu acredito que nessa noite, nessa providência de Deus nos trazer aqui, tem pessoas que estão com Onésimo também, que fizeram algo de errado.
e por causa disso se afastaram e não querem voltar para a presença do seu Senhor. Aleluia! Estão longe, estão distantes e não querem voltar. Não querem voltar para a presença do seu Senhor. Aleluia! Mas nessa noite, nessa oportunidade, assim como Onésimo recebeu aquela oportunidade, Deus está te dando uma nova oportunidade para você se converter de fato. Aleluia! Porque Ele te ama, Ele cuida de você. Tem visto o que você tem passado. É por isso que a oportunidade está batendo na porta do teu coração mais uma vez hoje. Aleluia! E nessa oportunidade, Jesus está chamando alguém para voltar para a tua casa novamente. Assim como Onésimo, que tinha um dono, que fez algo de errado, recebeu uma nova oportunidade. Onésimo deixou de ser apenas um escravo. Agora ele era um irmão em Cristo, pertencia ao corpo de Cristo. Jesus não quer que você seja um escravo. Ele quer que você seja livre. Livre para adorar, livre para agradecer, livre para levantar a mão, livre para prestar um culto a Ele. E eu quero crer que eu estou pregando para a parede aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que estão se sentindo como escravo, não consegue andar para lugar nenhum, não consegue se movimentar, a sua vida não se movimenta. Mas nessa noite, Jesus quer libertar alguém aqui. Aleluia! Ele não quer que você seja escravo, porque nós nascemos para ser livres. Tem alguém aqui livre nessa noite? Aleluia! Glória! Nós nascemos para ser livres, irmãos. Eu preciso dizer algo que é de suma importância. Na nossa vida, pelo menos em uma área, nós temos uma escravidão. Aleluia! Algo na nossa vida não está se movimentando porque nós estamos acorrentados, escravizados, algemados nessa determinada área. Eu quero usar como base o texto de Marcos capítulo 5, onde fala sobre um homem da região dos Gadarenos. Jesus vai a essa região chamada Gadara. E quando ele chega nessa região, ele vê um homem que vem ao seu encontro cheio de correntes e de algemas. Pregador, não entendi, vou te explicar. Nesta ocasião, nessa oportunidade, aquele homem estava algemado, estava acorrentado. Eu quero dizer que você pode não estar algemado, acorrentado fisicamente, mas espiritualmente falando. Tem alguma área da sua vida que está te escravizando. Você está com algemas espirituais, correntes em suas pernas, que você não consegue andar na presença de Deus. E eu vim aqui nessa noite na função de profeta para te dizer: chegou a hora de largar essas correntes, chegou a hora de tirar essas algemas do seu corpo, porque Jesus quer te libertar de uma vez por todas. Aleluia! Você sabe o que está te escravizando. Você sabe qual área da sua vida não está andando. É porque tem algemas espirituais te aprisionando. Assim como Onésimo um dia foi escravo, Jesus deu a oportunidade para que ele pudesse ser livre. Aleluia! E Deus quer que você seja livre para adorar. Mas você está em alguma área escravo. Aquele homem de Gadara, na região dos Gadarenos, diz o texto que ele estava algemado, acorrentado. Ninguém podia com ele, pois tinha uma força sobrenatural dentro dele, até Jesus se encontrar com ele. Quando Jesus se encontra com aquele homem, com a voz e autoridade, Jesus disse: saia deste homem. A Bíblia diz que os espíritos, que eram muitos, que era chamado de legião, sai daquele homem, deixa aquele homem totalmente liberto.
e pede, roga para Jesus, para que pudesse entrar numa manada de porcos que estava passando naquela ocasião. Diz a Bíblia que era 2.000 porcos. Jesus permite, aqueles demônios entram entre aqueles porcos e eles se atiram no mar abaixo e se afogam. Aquele homem agora é liberto. Aquela notícia se espalha pela região. Os donos dos porcos vão para a cidade vizinha para anunciar aquela notícia. E algo que me surpreende nesse texto é que quando eles voltam para a presença de Jesus, eles dizem: Jesus, faz o seguinte, vai embora daqui. Eu fiquei me perguntando por que aqueles homens acabaram de ver um milagre tão grande. Viu um cidadão gadareno ser liberto, mandou o próprio Deus embora. Diz a história que a cidade de Gadara era uma cidade rica e luxuosa, era habitada por nobres não judeus. Aquela cidade, queridos irmãos, tinha como principal característica a criação de porcos, e provavelmente era uma das suas formas de questões financeiras. Aqueles homens deram mais valor para a questão financeira do que o milagre que estava na frente deles. Ou seja, eles perderam 2.000 porcos e se importaram mais com as coisas materiais do que a libertação daquele homem gadareno. Por isso que eles disseram: Jesus vai embora, porque a nossa condição financeira, caiu. Jesus vai embora. Mas a questão principal desse texto, como eu disse, aquele homem estava acorrentado, algemado, até Jesus se encontrar com ele. Aleluia. Aquele homem endemoniado, perturbado, aflito, cheio de problemas, se encontrou com Jesus. Agora Jesus transformou ele no pregador do Evangelho. Me prova, pregador, eu provo para você. Quando Jesus se encontrou com aquele homem, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus, porque Jesus não permitiu que ele pudesse o acompanhar. Ele começou a pregar em Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades. Aleluia! Aquele homem transtornado, que estava cheio de demônios, acorrentado, agora virou pregador do Evangelho. Voltou para ali, para a sua região, e começou a pregar a palavra de Deus. Jesus nessa noite quer fazer você ser como aquele homem gadareno, cheio de demônios? Não! Pregador do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Levita na casa do Senhor, último assim como Onésimo foi. Porque talvez no passado muitas pessoas não te deram o devido valor, olharam para você e disseram: você é como Onésimo, hein? Você não é útil para nós, mas agora você é. Aleluia. Agora você tem muito valor. Então, queridos irmãos, essa noite, Jesus está querendo você de volta para a casa dele. Você é útil para ele. Você é um Onésimo para Jesus. Você tem muito valor. Não tem aquele corinho que diz: você tem um valor, o Espírito Santo te move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, querido. Você tem muito valor para Cristo. Saia dessa escravidão. Tire essas algemas, tire essas correntes, volte para Cristo, volta para a casa do Pai, faça assim como aquele filho que saiu da presença do seu pai, o filho pródigo. O Pai está te esperando, de braços abertos, para te receber. Aleluia, oh glória a Deus, porque você é útil. Amém, queridos? Antes de finalizar esta mensagem, eu preciso perguntar: tem alguém aqui no nosso meio que está longe, está distante, que está acorrentado espiritualmente em alguma área de sua vida? Ou até mesmo você que não aceitou Jesus? Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem alguma coisa na sua vida que não está andando, Jesus está te falando nessa noite: é noite de desatar as correntes. 2024 ainda não acabou.
muita coisa para acontecer, mas você precisa, ó, se libertar. Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio? Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar esse culto. Aleluia. Você que se sente acorrentado, você sabe a área que você tem tido esse problema. Se liberte nessa noite. Se liberte nesse culto. Hoje é culto de libertação. Jesus não quer ver você mais como escravo, mas livre, porque Ele quer te abençoar, mas as algemas estão te impedindo. As correntes estão te impedindo de você caminhar. Tem alguém? Alguém? Aqui? Não? Tem alguém? Temos 5 minutos, irmãos. Se tiver alguém, venha até aqui, ou dê um sinal com a sua mão, que eu vou entender que Deus falou no teu coração. Tem alguém com você hoje? Aleluia. Vai falando com Deus aí. Vai meditando na palavra. Deixa Deus tocar no teu coração. Com a permissão da pastora Aline, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Aleluia. A escravidão que Onésimo tinha foi tirada da sua vida. Ele voltou para a casa do seu Senhor. A história não diz se de fato ele ficou escravo para sempre, se ele continuou sendo escravo. Mas uma coisa mais importante nessa história é que ele voltou para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Aleluia. Da casa do seu dono, da casa do seu Senhor. Aleluia. Não saia da casa do seu dono. Não saia da casa do seu Senhor. Você tem um dono que te ama, que cuida de você em todos os detalhes da sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa nesta noite. Assim como Onésimo, que antes estava longe, que estava distante, que estava longe do seu Senhor, mas pela tua providência teve a oportunidade para voltar do lugar da onde ele jamais deveria ter saído. Eu acredito que nessa noite essa palavra não foi em vão. Eu acredito, Senhor Jesus, que o Senhor está na condição de todas as coisas, no controle de todas as coisas. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, nos guarda. O Senhor é nosso dono. Nós temos um Pai que cuida, que nos ajuda, que nos sustenta. Abençoa a tua igreja nessa noite, que possamos se libertar das correntes e algemas espirituais, aquilo que nos prende, aquilo que nos sufoca, aquilo que não deixa nós andarmos, que possa sair das nossas vidas, que possamos ser livres para te adorar e prestar um culto melhor para ti, porque o Senhor merece muito mais daquilo que nós ofertamos para o Senhor. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Um ótimo e abençoado fim de semana a todos. Pastor Aline.